Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 22. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 31, livro de Atos dos Apóstolos. Palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22, eu tenho comigo aqui a Nova Almeida Atualizada, é a versão que estou lendo, os irmãos podem acompanhar nas suas versões e também na legenda aqui do nosso telão. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E a igreja diz amém? Glória a Deus. Que pregação maravilhosa, meus irmãos, do apóstolo Paulo em Atenas. É o texto que inspira a ministração da palavra do Senhor logo mais, e nós iremos orar agora, como sempre fazemos, orando pelos nossos irmãos, que o nosso pastor sempre tem lembrado, orando pelo pastor Gideon Cunha, orando pela irmã Neta, orando pelo nosso amado pastor Zé Maria, também está se recuperando. Pastor Bezerra estava hospitalizado, mas graças a Deus já está em casa. Hoje já recebemos notícia que ele recebeu alta. E vamos, meus irmãos, orando e também adorando e glorificando a Deus pela vitória, pela recuperação dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. Se você lembra o nome de alguém, apresente ao Senhor nessa hora. Eu quero, ainda no começo desse culto, meus irmãos, justificar a ausência de alguns dos nossos pastores, especialmente nosso pastor, presidente, pastor Antônio José. Esse final de semana, nosso pastor esteve na região do Cariri, é a região onde ele pastoreou muitos anos e viajou ali para aquela região na sexta-feira, ministrou lá na cidade de Penaforte, na sexta-feira, na cidade já quase no extremo do estado do Ceará com Pernambuco. No sábado, ele esteve em Jamacaru, presidindo a cerimônia e o culto de posse do pastor Jair Pereira. Pastor Jair Melizama, nossos pastores aqui, pastoreou várias igrejas, Padre Andrade, Parque Jerusalém, pastoreou agora ultimamente a nossa congregação do Rick Jorge I, e aproveu o Senhor
levar o pastor Jair para pastorear o interior. Ele já foi pastor de cidades pelo interior no passado e agora retornou novamente. E o nosso pastor esteve ali no culto, prestigiando a posse do pastor Jair e dirigindo a posse, representando a diretoria da nossa convenção estadual. E por razão desses compromissos desse fim de semana, ele não está conosco. Oremos pelo nosso pastor, por toda a sua família. Justifico também do pastor Afonso, que não falta culto, né? Mas ele assumiu interinamente a congregação do Novo Oriente, ali já no extremo de Fortaleza com Maracanaú, e interinamente por alguns cultos, algumas semanas, nosso amado pastor Afonso estará ali pastoreando até Deus indicar o nosso pastor, o coração do nosso pastor, o novo pastor da congregação do Novo Oriente. Oramos por todos os nossos irmãos. Quantos irmãos aqui precisam de oração? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos na Tua casa, Senhor. E como é bom estar na Tua casa. Não haveria lugar melhor de começar a semana. Ah, Deus, o dia de domingo é o dia que o Teu povo, Senhor, os seguidores de Jesus se reúnem há mais de 2000 anos, Senhor, à volta da mesa, celebrando o nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. E aqui estamos nós e continuaremos assim, Senhor, todos os domingos, Senhor, congregando com muita alegria, Senhor, com um coração pronto, disponível para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu nome. E eu sei que este é o sentimento de toda a Tua igreja, de toda essa multidão de irmãos e irmãs que se reúnem nesta noite aqui. Nós Te agradecemos por todos eles, Pai. Nesta hora, oramos a Ti por todos os nossos irmãos que estão enfermos. Ah, Senhor, enfrentando lutas de enfermidades, alguns hospitalizados. Que as Tuas mãos se estendam sobre o Teu povo. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos que levantaram suas mãos, pedindo oração. O Senhor conhece a vida, a necessidade de cada um, Senhor. E Tu sabes, e é poderoso, Senhor, para dar respostas de oração hoje ainda. Quem sabe um milagre, uma provisão, uma causa nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, Tu és o Deus poderoso que age. E age, e é por isso que os nossos olhos estarão sempre fitos em Ti. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Receba este culto, Senhor, como ato de adoração e louvor ao Teu bendito e soberano nome. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Quantos irmãos sentam? Adoremos a Jesus. Eu faço, meus irmãos, esse convite a você. Adore a Jesus com muita alegria. Este é um momento singular na presença do nosso Deus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez para bendizer o Seu nome. Não tem coisa melhor do que adorar, bendizer o Seu nome. Nós estamos no lugar certo para fazer a melhor coisa. Dar louvores sinceros a quem merece. Nada a nós, tudo a Ele. Nada a nós, tudo a Ele. Nós vamos iniciar com o hino de número 124, que diz: Adorai o Rei do Universo. Então cante com alegria. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o Seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dono
de milhares, o seu poder mostrar. Todos em uma só voz. Todos juntos louvemos, Grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o vosso Criador. Vozes exaltam, cenas elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Altos céus, grama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Cante, meu irmão. todos juntos louvemos, Grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, és o dominador. Só a igreja agora, homens. Adorai. Diga. Mas verás louvor pra ti, Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos és o dominador. Vai, Felipe. Fique de pé, meu irmão. Vamos ficar de pé. Todos juntos. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo essa noite. Nós te adoramos, Senhor. És o dominador. Aleluia! Quem está feliz aqui? Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós servimos a um Deus que é nosso amigo fiel. Ele está do nosso lado. Então nós temos que adorá-lo toda hora, em todos os momentos. Toda hora é hora de adorar. Então vamos fazer isso com mais força. Cante com alegria! Diga! Essa é a hora. Senhor, vamos! Com força! As palmas também adoram o Senhor como estão feitas com sinceridade. Isso! Assim como estás diante do Pai, toda língua confessa o Senhor. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará.
verdade. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vai te adorar o Senhor essa noite. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará em adoração. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Toda língua confessa a ti, Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobra diante da tua grandeza, Pai. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Honra, glória! Forte, com força! Esse é o louvor sincero essa noite. Toda língua confessa a ti, Senhor. Diga, meu irmão, com toda força. Diga. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Diante da tua grandeza. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Toda língua confessa a ti, Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Aleluia! Vem, essa é. Vem adorar, vem a Ele. Canta, igreja! Adora Ele, vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. É o convite. Vem, diga. Diga. Aplauda o Senhor porque Ele é digno de ser adorado e ovacionado todos os dias. Aleluia. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Com força. Quero ser teu bom Com perfume. primeira essência, jardim particular. Você pode cantar com força. Então diga essa verdade. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os teus
nessa noite Ele está aqui. Diga! No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que Ele se perca, Senhor. O desejo de te adorar, Senhor. O desejo de te adorar. Diga! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Diga, com força, diga! Dá pra dar o Senhor! Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Vem sobre a tua terra, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Diga, diga mais forte que você puder. Vem, Senhor, E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Meu jardim particular. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na tua casa. Glória a Deus, podemos adorar o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por esse momento tão especial. E nós queremos, nesse momento, reconhecer a presença de muitos irmãos que estão nos visitando esta noite. É sempre muito bom poder recebê-los nesta casa. E quero, nesta hora, apresentar a igreja para que saudemos bem-vindo o irmão Francisco Glauberto de Souza, da Assembleia de Deus Trairi. Onde está o irmão Francisco? Glória a Deus. Deu ali um sinal com a mão. Seja bem-vindo, meu querido. Esta casa é a sua casa, essa família é a sua família. O Senhor é bem-vindo nessa noite entre nós. Queremos saudar também a irmã Rita, da Comunidade Paz da Lagoa Redonda. Cadê a irmã Rita? Deu sinal. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Rita. Seja bem-vindo todos os irmãos ali, as mãos levantadas. Irmão Pedro, irmã Cláudia, da Assembleia de Deus São Miguel, Calcaia. Onde estão os irmãos? As mãos levantadas ali. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que Deus abençoe, alegria poder recebê-los essa noite. Queremos também apresentar, meus irmãos, vindo da cidade de Sobradinho, estado da Bahia, casal, irmão Alisson Braz da Silva e sua esposa, irmã Camila Nayane Costa de Souza Braz. Onde estão os irmãos? Glória a Deus, estão ali. Glória a Jesus. A igreja de Jesus está feliz pela presença de todos esses amados irmãos e é sempre muito bom recebê-los aqui. Nós confirmamos essa alegria nesta noite, digamos todos amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindos todos vocês. Que Deus vos abençoe. Meus irmãos, eu quero rapidamente também já divulgar para a igreja a nossa programação da semana. Estamos no início da semana e amanhã, segunda-feira, temos nossa oração pela manhã, a consagração, 8 horas da manhã. E às 17 horas nós temos a sala virtual de oração. Terça-feira nós temos o nosso tradicional culto de doutrina, sempre muito abençoado. Os irmãos estão convidados para ouvir uma palavra de Deus na terça-feira.
Na quinta-feira nós temos o nosso círculo de oração a partir das 14 horas, já findando a semana. Na sexta-feira, novamente sala virtual de oração a partir das 17 horas. No domingo, a programação que a igreja já conhece, pela manhã cedo, começa às 8 horas, nossa escola bíblica dominical, tem sido uma bênção, muitos irmãos participando, estamos com novas salas, e hoje, graças a Deus, concluímos mais uma turma do discipulado, uma turma abençoada, uma turma também do curso Nossa Igreja. Formamos mais de 30 irmãos nesse curso Nossa Igreja, e esses irmãos, a partir desse momento, irão ser recebidos aqui como membros da igreja, como já temos um grupo hoje, que fez o curso Nossa Igreja, e serão recebidos hoje, como aconteceu há 2 domingos passados. Então, os irmãos estão convidados, 10 horas da manhã, o nosso primeiro culto abençoado hoje, a igreja completamente lotada, e à noite, às 18 horas, o nosso segundo culto. São duas multidões se reúnem aqui todos os domingos para adorar o Senhor pela manhã e também agora no finalzinho da tarde, começo da noite, que é esse culto que todos nós estamos participando. Antes de nós ofertarmos o Senhor, meus irmãos, eu quero já apresentar para os irmãos uma rápida divulgação da nossa escola bíblica de Obreiro. Nós já combinamos, e o nosso pastor nos orientou assim, para a gente já ir dando ciência à igreja, para que os irmãos possam se programar, colocar na sua agenda. Uma grande expectativa para a nossa festa, meus irmãos, que começa agora dia 2 de setembro e vai até o dia 8 de setembro. Essa é uma data tradicional, histórica para a nossa igreja de Fortaleza, e por todos esses anos a igreja tem celebrado o seu aniversário nesse período, e nós temos também realizado EBOs, Escolas Bíblicas de Obreiro. E a programação está aí para os irmãos já marcar na sua agenda, não falte, será muito especial contar com toda a igreja em toda essa programação. Começamos na segunda-feira já à noite, meus irmãos, uma cerimônia de lançamento de um livro da autobiografia do nosso amado, querido pastor Basto. Foi por muitos anos presidente dessa igreja, por muitos anos vice-presidente. Pastor Basto, entre vice-presidente e presidente, uma jornada de quase 50 anos nessa igreja. E ele deixou memórias escritas dessa jornada, meus irmãos, e essas memórias compiladas se tornaram um livro muito especial. A igreja está fazendo o lançamento desse livro na segunda-feira. Nós acompanhamos esse processo e, ao ler esse livro, é assim, uma experiência muito impactante. Os irmãos que puderem estar aqui, se programem. Na segunda-feira será a noite de lançamento do livro da biografia do nosso amado pastor Bastos. E na terça-feira nós estaremos lançando esse segundo livro que os irmãos estão vendo na tela, que é o livro O Evangelho que Conhecemos, Vivemos e Pregamos. O tema do ano, tiveram várias ministrações nos encontros de líderes e obreiros, e essas ministrações foram compiladas e transformaram-se também num belíssimo livro que será apresentado à igreja e lançado na terça-feira. A terça-feira é a abertura da EBO oficialmente. Será também culto de Santa Ceia. Pastor João Gonçalves, presidente da nossa convenção, estará pregando nessa noite de terça-feira. Estaremos juntos aqui numa grande festa. Na quarta-feira, meus irmãos, a festa continua à noite. Teremos consagração de diáconos na noite de quarta-feira, e o pastor Eduardo Leandro, do estado da Paraíba, estará ministrando na quarta-feira à noite. Quinta-feira, a festa continua com o ciclo de oração. A partir das 13h30, 62 anos do ciclo de oração. Também é uma festa que está incluída nessa semana de festividades do aniversário da igreja. À noite, a festa continua nas congregações. Todos os supervisores ministrarão sobre esse mesmo tema que está aí, e todas as nossas congregações terão cultos alusivos a esta festa desse momento. Na sexta-feira, dia livre, e no sábado começa cedo, que é dia 7, teremos 2 plenárias pela manhã. Eu estarei ministrando uma dessas plenárias, e o pastor Rodrigo Sino, pastor da Assembleia de Deus de Guarulhos, além do pastor Wellington Júnior, estará ministrando a segunda plenária. À noite é o grande dia da festa, meus irmãos. Estaremos à noite também tendo consagração dos presbíteros, e estará ministrando à noite o pastor Mateus Soares, do Rio de Janeiro. Um homem muito abençoado por Deus.
estará ministrando na noite de sábado. Na manhã de domingo teremos novamente 2 plenárias. Dessa vez, pastor Rodrigo Sino volta, ministra a primeira plenária, e o pastor Antônio José ministra a segunda plenária, encerrando as plenárias das manhãs do sábado e do domingo. E aí, à noite do domingo, nós temos cultos nas congregações, mas aqui na sede teremos um grande culto de encerramento. O pastor Mateus Soares estará novamente ministrando no dia 8, no domingo à noite. Nós estamos divulgando porque, excepcionalmente, nesse dia 8, não teremos cultos pela manhã. Como sempre temos, os irmãos estão sendo já avisados para que não venham, porque esses eventos da manhã, as plenárias da manhã, são exclusivas para os nossos pastores e líderes e aqueles que se inscreveram, porque nós temos uma limitação de espaço. Abrimos 600 vagas e já estão encerradas, rapidamente esgota. São muitos pastores, esposas, os nossos obreiros, e nós já temos essas inscrições encerradas. Então, as plenárias das manhãs são exclusivas para os pastores e líderes da igreja. À noite está facultado e aberto para toda a igreja, desde segunda até domingo. Os irmãos todos estão convidados. Nós já estamos organizando esse espaço lateral, terão muitas cadeiras, telões aqui. Nós iremos construir toda uma estrutura lateral para poder acomodar pelo menos umas 800 pessoas aqui ao lado. Nós estamos acomodando isso com a certeza de que, meus irmãos, é provisório. Nós não temos como ter, no momento, um espaço maior. O templo vai avançar nos próximos dias a construção do novo templo, então será um espaço muito mais amplo. Mas, enquanto isso, nós vamos nos acomodando, embora uma família numerosa, como é a nossa igreja, faremos isso de acordo com as nossas possibilidades de espaço. A igreja está convidada para participar, serão dias abençoadores, e eu peço que todos vocês se programem, não deixem de participar. Deus tem grandes bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. A igreja diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Eu chamo os diáconos da igreja. Pastor Ananias Galvão irá orar por nós e vai orar também, meus irmãos, pela mobilização do Nordeste para Cristo. Todos os cultos, nós estamos apresentando os motivos de oração daquele dia e levantando um clamor ao Senhor pelo Nordeste para Cristo. Estamos, meus irmãos, empenhados na certeza de que Deus trará uma grande colheita nesse ano. Ano passado, Jesus salvou mais de 1000 pessoas. E esse ano nós estamos certos de que, novamente, muita gente será alcançada. Os irmãos estão orando. E esse momento, pastor Ananias, nós oraremos pela oferta, mas oraremos também pelo Nordeste para Cristo, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa levantar intercessores nesse tempo, para que a obra do Senhor avance nesta terra, nessa região tão carente de Deus e de salvação. Logo após a oração do pastor Ananias, os meus irmãos do Ministério do Louvor já conduzem a igreja no louvor, e os nossos oficiais irão recolher as ofertas em nome de Jesus. Pastor Ananias. Eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Curvem nossas cabeças para oferecer nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor nosso Deus, e orarmos também pelo Nordeste para Cristo. Ok? Soberano e eterno Deus, pastor e bispo de nossas almas, em cuja presença nos encontramos nesta hora, Pai bendito e eterno, ó Pai, eu estou clamando a Ti, porque a Tua igreja agora vai ofertar e dizimar para a Tua obra. Pai bendito, abençoa, multiplica, não deixa faltar absolutamente nada, supre as necessidades dos Teus servos, e assim, Pai, faz com que abundantemente, ó Pai bendito e eterno, a Tua graça esteja sobre os lares, sobre os provedores, sobre provedoras, sobre toda a Tua igreja, não só aqui presente, mas em todo, ó Pai, este imenso Brasil e exterior. Deus santo e justo, derrama sobre o Teu povo a Tua bênção e a Tua graça. Agora, meu Pai, eu quero Te apresentar o Nordeste para Cristo,
momento em que a tua igreja estará mobilizada para levar, ó Pai, a tua palavra, ó Pai bendito, aos recantos dessa cidade, desse estado, deste país. Santo de Israel, derrama sobre o teu povo uma unção com óleo fresco. Dá, Senhor, uma unção de poder, ó Pai, aqueles que haverão de pregar a tua palavra, que almas sejam resgatadas das trevas para a tua maravilhosa luz. Assim, Pai bendito e eterno, eu creio, Senhor, na grande colheita que será este Nordeste para Cristo, porque tu haverás de usar a tua igreja, ó Pai bendito e eterno, repreendendo todas as forças do inimigo e dando, Senhor bendito, uma unção poderosa aos teus filhos na pregação da tua palavra. Assim, meu Pai, fica conosco. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos, no soberano nome de Jesus, teu amado Filho, aquele que vive e que reina para sempre, e quem crê diz amém. Deus abençoe e poder se sentar. O reino chegou e está entre nós, paz, alegria e justiça. Reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é para sempre. Reino que liberta os corações e da vida eterna. As nações, o reino é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus. O reino chegou, está entre nós, paz, alegria e justiça. O reino de Deus, reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é para sempre. Reino que liberta os corações e da vida eterna. As nações, o rei é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador. O rei eterno, outro nome igual não
Jesus. Toda honra e glória a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, antes de ouvirmos a palavra de Deus, nós iremos apresentar e reconhecer a presença de alguns dos nossos irmãos que estão hoje recebendo suas carteiras de membros e tornando-se formalmente membros da nossa igreja. Há 2 domingos passados, nós já recebemos um grupo significativo desses irmãos e ainda tínhamos um grupo menor que precisava também participar desse momento que é tão importante para eles, mas também importante para nós, porque estamos recebendo esses irmãos e fazemos isso com muita alegria. Quando um irmão, uma irmã vem com carta de mudança para a nossa igreja ou aceita Jesus e passa pelo discipulado, ele faz o curso Nossa Igreja. Depois que ele faz o curso Nossa Igreja, ele chega agora nesse momento de ser recebido pela igreja e tornar-se oficialmente, formalmente membro da igreja. E eu quero nesse momento chamar os irmãos aqui, à medida que eu for chamando o nome, eu peço que vocês venham aqui à frente, né? Fique de frente para a igreja reconhecê-los, saudá-los bem-vindos. E enquanto chamo vocês, eu também convido meu companheiro, pastor Danilson Castro, que é um dos nossos pastores auxiliares da igreja. Ele irá entregar o cartão de membro a cada um de vocês para que nós recebamos todos vocês nessa hora com muita alegria, tá bom? Quero nesse momento chamar a irmã Otília Lopes Batista. Convido também a irmã Mariana Oliveira dos Santos. Enquanto eu chamo, peço que os irmãos e as irmãs fiquem todos aqui em pé, para que a igreja possa reconhecê-los. Irmão Antônio de Emerson de Oliveira Silva. Camila Guadalupe Pereira da Silva. Maria Isabel Lopes Batista. Francisco Adalto Sales Batista. José Milton Oliveira da Silva. Helena Cláudia Furtado Cavalcante. Ana Beatriz Caraça da Silva. Glória a Deus. Estão esses amados irmãos sendo recebidos hoje como membros da nossa igreja. Esse ano já recebemos mais de 100 irmãos aqui na igreja. Grandes turmas do curso Nossa Igreja, e já formamos hoje uma turma com quase 40 pessoas que também serão recebidos como novos membros aqui da nossa congregação sede. E eu quero nesse momento perguntar à Igreja de Jesus: os irmãos estão felizes por recebermos nesta noite esses irmãos que agora são parte desta casa e desta família? Digamos todos: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Podemos aplaudir o Senhor pela vida deles. Eu peço que os irmãos agora virem aqui para mim, por favor. Eu quero, em nome do nosso pastor, é o pastor da igreja, o pastor de vocês, pastor Antônio José, dizer que vocês são muito bem-vindos a esta casa, a essa família. Com alegria os recebemos hoje. Nós iremos orar por vocês, para que essa jornada conosco seja abençoadora para vocês, como também para essa família. É muito bom poder recebê-los aqui nesta noite. A igreja fique de pé, por favor, meus irmãos. Vamos orar por eles, para que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias. E logo após a oração, nosso amado pastor Danilson Castro já estará com a ministração da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor desta igreja, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por estes amados irmãos, servos do Senhor, irmãos e irmãs que agora, nesse momento, estão tornando-se formalmente membros da Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza. Esta igreja histórica, centenária, Pai,
que como uma grande família, Senhor, abrace e acolhe todos aqueles que o Senhor traz, Senhor, para pertencer a esta casa e a esta família. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, Senhor. Supre suas necessidades. Que a vida deles seja, Senhor, motivo de glória e louvor para o Teu nome. Que através do seu testemunho eles possam honrar, Deus, o Teu nome e honrar também a história desta igreja. Porque agora, Senhor, eles são parte dela, membros dela, Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja, que cada culto e que a jornada que os Teus filhos irão trilhar conosco seja abençoadora para eles, para suas famílias, para a sua casa. Nós te pedimos estas coisas, te agradecemos. No nome santo de Jesus, a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Podeis sentar, meus irmãos, ouçamos nesse momento a maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Celebramos ao nosso Deus por sua vida, bondade e graça, de mais uma vez chegarmos aqui, lugar onde recebemos a sua palavra, onde ouvimos os seus direcionamentos, onde cumprimos a missão de pensar nossa filiação, porque estamos conectados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos o corpo místico. Somos o projeto que foi inaugurado lá em Gênesis 3:15. Somos a semente que foi pensada no coração do Pai, germinou e somos igreja na cidade. Que grande privilégio estarmos nesse ambiente. E hoje nos foi proposto pensar uma palavra à igreja e o Espírito do Senhor nos dirigiu a Atos 17. Esse texto tão importante, tão necessário, e eu queria retornar e reprisar apenas uma porção do versículo 22 ao versículo 25, e eu peço aos irmãos que, abrindo a Escritura, acompanhem conosco essa porção. O apóstolo Paulo está na cidade que é o berço da cultura grega, da filosofia grega, e o apóstolo Paulo é convidado ao Areópago. E estando no Areópago, o apóstolo Paulo ministra esta palavra. Atos 17, 22, a palavra nos diz: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Esse é o nosso Deus. A cultura, ela é pensada a partir de 3 pilares. E quando estamos pensando na cultura grega, nós, do Ocidente, recebemos muito desta cultura. A filosofia grega nos influencia, o direito romano e a espiritualidade judaico-cristã. Então, esses 3 pilares formam o Ocidente. E é impossível pensar no Ocidente sem, de alguma forma, caminhar por esses 3 pilares. E aqui nós temos o encontro de um dos maiores arautos, talvez o maior arauto do cristianismo, do primeiro século, sem dúvidas alguma, junto com os filósofos. E aqui o apóstolo Paulo está falando do mestre. E é interessante qual é a estratégia que o apóstolo Paulo utiliza. Ele caminha por Atenas. Atenas era uma cidade eivada de idolatria. Seus muitos templos, o filósofo Plínio chegou a dizer que havia 30 mil deuses. Ele brincava dizendo que era mais fácil encontrar um deus do que um homem em Atenas. E o apóstolo Paulo fica com o seu coração
perturbado de ver tanta idolatria. E ele caminha nos muitos templos e ele percebe que existem deuses erigidos a todas as circunstâncias. O Deus para o dia, o Deus para a noite, o Deus para todas as enfermidades possíveis. E eles vão erigindo os deuses, e erigindo os deuses. Em um dado momento, alguém tem a ideia de que é possível que algo aconteça na cidade, porque é possível que eles esqueçam algum Deus. E aí, com o objetivo de não serem castigados, olha a superstição da cidade. Eles ergueram um altar e colocaram ao Deus desconhecido. Pronto, com essa fala e com esse altar, a gente contempla todos os possíveis deuses esquecidos. E aí o apóstolo Paulo vê aquele altar com a escrita ao Deus desconhecido, e ele toma isso como um gancho. E quando ele chega no Areópago, no templo erigido ao Deus Artés, esse templo era o lugar de debates filosóficos entre estoicos e epicureus, o berço da filosofia. Ora, Paulo está em Atenas. Atenas é a terra da filosofia, terra de Sócrates, terra de Epimênides, terra de Platão, Demóstenes, Plínio e tantos outros pensadores. Então Paulo, apóstolo, quando falava em Atenas para judeu, ele buscava uma sinagoga. Quando falava ao povo, ele buscava a ágora. Mas agora, para falar aos filósofos, ele é levado ao templo do Deus Artés. E lá, o apóstolo Paulo ministra uma das mais lindas mensagens do Novo Testamento. E é importante a gente pensar sobre isso, porque o Paulo está caminhando por Atenas, e o Paulo era um homem de muita cultura, de muito saber. Mas quando ele caminha por Atenas, ele observa Atenas a partir da perspectiva de Cristo. Não é um turista encantado com as belezas monumentais de Atenas. É um cristão com o seu coração comovido em ver tantas pessoas inundadas na idolatria. E este apóstolo percebe os muitos ídolos erguidos em tantos lugares da cidade. E eu queria, à guisa de introdução, ler, e isso será fundamento para a nossa ministração, um trecho do grande teólogo John Stott. E esse texto, ele me foi muito precioso quando eu estava estudando Atos 17, alguns anos atrás. E eu queria ler na íntegra, é apenas um parágrafo e meio, e eu peço que os irmãos atentem. Veja o que diz o John Stott. Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sortificados. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus é um ídolo. A avareza é idolatria. As ideologias podem se tornar idolátricas. Assim como a fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool, as drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, o lazer. Tudo isso, inclusive as propriedades, a igreja, a religião e o culto cristão, tudo isso pode se tornar ídolo. Os ídolos parecem particularmente dominantes nas grandes cidades. Jesus chorou por causa da impenitência da cidade de Jerusalém. Paulo, apóstolo, ficou profundamente indignado com a idolatria de Atenas. A pergunta que se coloca para a igreja contemporânea é: será que estamos nos perturbando em espírito ao ver a idolatria das nossas cidades? Essa é a pergunta do Stott. E esta pergunta cala a nossa alma e nos faz refletir. Porque quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, metrópole da intelectualidade, berço dos grandes luminares do saber, ele não vê Atenas no olhar e na perspectiva de um turista. Ele vê Atenas no olhar e na perspectiva do próprio Deus. Ele não se encanta com Atenas e ele não começa a dizer: aqui existe arte e sabedoria. É superstição, aprisionamento e idolatria.
E a partir dessa perspectiva, a partir dessa percepção, o apóstolo Paulo começa a ministrar a palavra em Atenas. Às vezes, irmãos, nós estamos tão encantados com a beleza que não percebemos que por trás da beleza existe algo contrário à vontade de Deus. Às vezes nós estamos tão impressionados com a arte que não percebemos que nós não estamos observantes e atentos ao estado de aprisionamento das nossas cidades. John Stott conclui o texto dizendo o seguinte: cuidado com a beleza, porque a beleza é o pacote no qual o diabo embrulha os seus presentes. Ah, pastor, eu estava lá naquela exposição, era uma exposição que eu sei que era contrária à palavra, mas é porque eu aprecio a arte. Como saiu a alma daquele ambiente? Como ficou o coração? O discípulo de Jesus precisa olhar para Atenas como um profeta. O discípulo de Jesus precisa olhar para a perversidade da cidade como um arauto do rei e declarar a liberdade de toda idolatria. Há um Deus que livra de todos os aprisionamentos. Há um Deus cuja beleza perpassa o estético. Há uma vida cuja possibilidade é maior e melhor do que qualquer oferta deste mundo. É assim que um discípulo caminha. Então Paulo é levado para o Areópago. E quando ele chega no Areópago, ele começa a discutir com epicureus e estoicos. Eram duas filosofias de vida. Uma escola declarava o seguinte: você tem que aproveitar bem a vida. Os epicureus diziam o seguinte: aproveite bem a vida, goze, usufrua, desfrute. A vida é curta demais para você deixar de vivê-la. Então aproveitar a vida é mais que uma necessidade. Este era o fundamento da filosofia de Epicuro. Já os estoicos diziam o seguinte: não tem muito sentido tentar aproveitar a vida porque amanhã a gente vai morrer. Enquanto uma escola era extremamente otimista, outra escola era pessimista. Enquanto uma escola dizia: olha, você não pode se preocupar com o amanhã, a outra escola dizia: não tem nem sentido viver hoje, porque a gente nem sabe se o amanhã vai existir. Então, caminhando entre o otimismo e o pessimismo, aí chega o apóstolo Paulo com o evangelho, com a beleza do evangelho. Eu acho isso lindíssimo, o cuidado de Deus com esta cidade, porque aqui é o cuidado de Deus com a cidade. Você tem os epicureus dizendo: aproveitem a vida, e os estoicos dizendo: aguentem a vida. Aí o apóstolo Paulo chega dizendo: eu conheço um Deus que é o Senhor da vida. É Ele quem dá a vocês a respiração e tudo mais. O Criador de todas as coisas. Seja Deus bendito para todo sempre. E a respeito desse Deus, João descreveu no 6:54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós não somos extremamente otimistas, pensando que precisamos aproveitar cada segundo. Aproveitar a vida é obedecer e honrar aquilo que Deus deseja para nós. Encontrar sentido na existência é conhecer o plano de Deus e viver de acordo com este plano. Isso é sentido da vida. Isso é sentido na vida. Nós não somos pessimistas. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança não está limitada a este mundo, a esta vida, a este tempo presente. A nossa esperança é que o Senhor vai rasgar os céus. E quiçá hoje isso aconteça. Oh, irmãos, e nós subiremos ao encontro do Mestre Jesus para habitar as mansões celestiais e viver plenamente. É essa a nossa esperança. Então é nesse ambiente que está o apóstolo Paulo. E ele começa a traçar uma dinâmica interessante na sua ministração. O esboço do Paulo é muito bem organizado. Ele quer falar quem é o Deus desconhecido. O gancho para a ministração do apóstolo é o altar erguido ao Deus desconhecido. Ele diz: é desconhecido para vocês, mas eu o conheço muito bem. Tem uma história do filósofo Epimênides, que nós não estaremos, vamos abstrair, a gente não vai falar sobre ela, mas basicamente o apóstolo Paulo está dizendo: vocês são supersticiosos.
porque ergueram esse altar com medo de serem punidos. Eu quero apresentar a vocês um Deus. E ele começa, veja só o que a Escritura diz, versículo de número 24, a Bíblia diz assim: Ele é o Deus que fez tudo o que nele há. Ele é o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há. Ele é Senhor dos céus e da terra. A primeira ideia do apóstolo Paulo é: existe um Deus criado e este Deus tem um Criador. E esse Criador fez tudo. Cada ato criativo de Deus é uma assinatura e um emblema da sua presença. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória de suas mãos. O mundo é um grande teatro e cada criação é como um instrumento que entoa louvores ao Criador de todas as coisas. Foi Deus quem criou todas as coisas. Foi Deus quem criou tudo. Irmãos, é Deus quem cuida do regresso do peixe salmão. Você sabia disso? São quilômetros e quilômetros de distância que ele precisa nadar contra a correnteza e ele vai entregar a própria vida exatamente no lugar onde nasceu. Quem é que controla isso? O nosso Deus. É Deus que orienta o João de Barro a construir a sua casa dos lados opostos aos ventos. Porque se ele construir do lado inferior ou do lado posterior, ele pode ter problema. E aí ele sabe construir dos lados opostos aos ventos. É Deus quem ensina a própria sabedoria, e não há um movimento do universo que não seja regido por Ele. É Ele quem escala as estrelas e as conhece, as chama pelo nome, ordena aonde elas terão que brilhar naquele dia. É Ele que tem as mãos, cuja autoridade e o poder pesa os montes. É Ele quem tem o domínio sobre todas as coisas. Seja bendito o nome do nosso Deus para sempre. Irmãos, é preciso muita fé, como diz o Norman Geisler, né? É preciso muita fé para você crer no Big Bang. Eu gosto do Norman Geisler, que ele diz que existem pessoas que acreditam que esse mundo perfeito nasce a partir de uma explosão cataclística. Eu acho assim que a pessoa tem que ter muita fé, né? Eu gosto do Geisler, que ele diz assim: se você acredita que esse mundo perfeito foi criado a partir de uma explosão cataclística, você tem muita fé. Porque é a mesma coisa de você acreditar que você pode explodir uma sucata e se transformar numa Ferrari 0 km. Porque, irmão, se uma explosão conseguiu gerir e gerar leis tão perfeitas, eu digo para os irmãos que é preciso ter mais fé para crer nessa ciência do que para crer no Criador de todas as coisas. Aí ele diz: é talvez mais fácil acreditar que 4 ratos pulando em cima de um piano possa tocar Mozart. Então, se você acha que 4 ratos num piano toca Mozart, é possível que você acredite que a ciência tem fundamento quando fala sobre esse princípio. Mas nós cremos que o nosso Deus é criador de todas as coisas. E tudo que existe, existe a partir de sua ordem. Ele é o Senhor. Do nada, todas as coisas foram feitas. Ele usou a expressão fiat, que significa do nada faça-se. E a partir daí, todas as coisas passaram a existir. Perguntaram a Galileu Galilei, que foi condenado inclusive por heresia. E perguntaram a Galileu: Galileu, você acredita em Deus? Ele estava numa cela, preso. Ele se agachou, pegou uma pequena haste de capim. Aí ele disse: sim, eu acredito. Eu preciso apenas dessa haste de capim para dizer que Deus existe. Porque há mais complexidade nessa haste de capim do que na mais extraordinária criação do homem. Porque tudo que o homem cria, ele cria a partir do que já existe. Essa haste de capim um dia nasceu do nada. E sem dúvida quem criou essa haste de capim foi aquele que ordena do nada. O nosso Deus, o soberano, o poderoso, o majestoso, o Criador, o teu Senhor. Então, se você está esperando que alguma coisa aconteça para que Deus resolva os dramas e dificuldades da sua vida, do nada Ele pode ordenar todas as coisas sobre a sua vida nesta noite. Ele não precisa de coisa alguma, Ele é Senhor, Criador de todas as coisas. Ele cria circunstâncias e pode alterar as coisas. É nesse Deus que nós cremos e é este Deus que nós celebramos. Então é possível pensar a partir da ideia do apóstolo Paulo e perceber que o nosso Deus é o Deus que cria. Diga comigo: Deus Criador. Paulo, o apóstolo, continua dizendo: Ele não é apenas Criador, Ele é Senhor. E aí Paulo diz: Ele é Senhor do céu e Ele é Senhor da terra. O céu testemunha o seu senhorio e a terra testemunha o seu senhorio. Irmãos, é muita coragem
no primeiro século, dentro de um templo cheio de filósofos gregos, você dá o título de Senhor a Deus. É muita coragem, porque só César podia receber esse título. E o apóstolo Paulo chega e diz: o Deus que eu sirvo é Senhor. Mas ele não é Senhor de um reino conquistado. Ele é Senhor do céu e ele é Senhor da terra. No dia que ele nasceu, houve uma manifestação na terra. Quando João viu ele, João disse: é o Cordeiro. Eis ali o Cordeiro. Quando ele estava nascendo no seu ministério, iniciando aos 30 anos de idade o seu ministério, o João olhou e disse: eis ali o Cordeiro. Era o nascimento de um novo tempo no ministério de Jesus. A terra se manifesta, mas o céu também se manifesta, viu, irmãos? A Bíblia diz que naquele mesmo momento ouviu-se uma voz do céu, e essa voz direcionada ao que estava sendo batizado, e o nosso Pai disse: eis o meu Filho amado, eu tenho muito prazer nele, eu me comprazo nele. Então você tem a manifestação da terra dizendo que ele é Senhor, e você tem a manifestação do céu dizendo que ele é Senhor. No início do seu ministério você tem esses elementos. A Escritura diz que 3 anos depois, Jesus é levado ao madeiro, a maldita cruz. E enquanto no madeiro 2 manifestações são apresentadas, a Bíblia diz que a terra treme e o céu escurece. Você sabe por que a terra treme e o céu escurece? Por causa de Moisés. Moisés disse lá no Pentateuco: os céus e a terra eu tomo por testemunha diante de ti. E agora a terra estava dizendo: eu testemunho que ele é Senhor. E os céus estavam dizendo: eu testemunho que ele é Senhor dos céus, ele é Senhor da terra, ele é Senhor da minha história, ele é Senhor da sua história, ele é Senhor das nossas vidas, ele é Senhor do nosso futuro, ele é Senhor, ele reina absolutamente, Senhor sobre tudo e sobre todos. E você que está ouvindo esta palavra, se amanhã, tarde ou noite, eu não sei, porque às vezes você acessa a palavra dias depois, eu quero declarar a você, com autoridade profética, que ele já é Senhor dos céus e da terra. Mas para que assuma o senhorio da sua vida, é preciso que você compreenda o senhorio dele sobre sua história. Entregue o seu caminho a ele, e muito mais ele fará por sua vida e por sua história. Quem já entregou o seu caminho ao Senhor nesta noite? Razões de celebração nós temos, são tantas. E aí o apóstolo Paulo continua a sua ministração, e no versículo 25 ele diz: o Deus que eu sirvo, ele não é apenas Criador e Senhor, ele é também transcendente. Está lá, nos céus, transcende o humano. Nem tampouco, versículo 25, ele pode ser servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a respiração e todas as coisas mais. Tudo o que temos, temos por causa dele. Veja o que diz um autor a respeito das escolas, e aqui o apóstolo Paulo está falando com filósofos. Os gnósticos diziam que Deus não pode ser conhecido. Os deístas declaravam que Deus está distante demais para que nós possamos alcançá-lo. Os panteístas dizem que tudo que existe é Deus. Os estoicos e epicureus declaravam que Deus sequer existe. Mas olhando para a Escritura Sagrada, nós encontramos esse Deus. E nós estamos falando do Deus da Escritura Sagrada nesta noite. E se nós fizéssemos uma jornada na Escritura e perguntássemos a Adão onde está Deus, Adão diria: eu o encontrei no jardim. Abraão diria: eu o encontrei no altar. Moisés diria: eu o encontrei no tabernáculo. Davi: eu o encontrei na música. Salomão diria: eu o encontrei no templo. Isaías diria: eu o encontrei na promessa. Jeremias diria: eu o encontrei na esperança. Ezequiel diria: eu o encontrei na justiça. João Batista diria: eu o encontrei no Cordeiro. Paulo diria: eu o encontrei no amor. João diria: eu o encontrei no verbo. E Pedro diria: eu o encontrei na pedra rejeitada. E aí se nós perguntássemos ao mestre: mestre, onde encontramos Deus? Aí o nosso mestre diria: você vai encontrar-me no necessitado.
Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu adoeci e vocês me visitaram. Eu estava na prisão e vocês me foram ver. Existe um Deus que pode ser encontrado. Ele é transcendente, mas Ele se revelou a nós na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Existe um Deus que pode ser vivenciado, experienciado. Ele está aqui entre nós nesta noite. O Consolador enviado de Deus está entre nós nesta noite. Estamos reunidos por causa dEle, para a glória dEle. Esse culto celebra a sua presença. Quem veio aqui bendizer e adorar? Quem veio aqui celebrar a presença do nosso Deus? Seja Deus glorificado, a presença do Espírito de Deus em nós é real. Seja Deus glorificado entre nós, em todo o tempo, porque somos mais de 3 e há uma promessa, Ele está entre nós. Esse Deus que transcende está aqui. Esse Deus que transcende está nesse ambiente. E aí por isso nós estamos aqui declarando que o Deus que o apóstolo Paulo prega no Areópago é o mesmo Deus manifesto a nós, 2000 anos depois. O mesmo Deus que muda as estruturas daquela cultura eivada pela idolatria, é o mesmo Deus que pode mudar as estruturas de aprisionamento e perversidade da nossa capital. O mesmo Deus que ungiu os lábios do apóstolo Paulo, pode dar autoridade aos teus lábios, e onde tu colocares a planta do teu pé, a vida de Deus se instaurará naquele ambiente, porque há um Deus vivo entre nós, e nós cremos no ressurreto, e a nossa fala é a partir de um Deus que ressuscitou. Olha que beleza, olha que extraordinário, que privilégio pensar esse texto sagrado. Então o apóstolo Paulo continua nos ensinando. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele não é um Deus que está distante. Ele chegou a nós. Atos 17, 28, a palavra diz: nele vivemos. Diga comigo: em Cristo eu vivo. Olha que extraordinário. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Cada movimento que realizamos por causa dele. Existem repetidos milagres que Deus fez acontecer para você estar aqui nesta noite. Você consegue pensar em quantas vezes o seu coração precisou pulsar hoje para você estar aqui? Você consegue pensar que Deus regulou todas as válvulas do seu coração para que você estivesse aqui nesta noite? Você consegue pensar que existe um Deus dando livramentos invisíveis à sua vida, à sua casa, todos os dias? Você consegue pensar que você só ergueu a sua mão voluntariamente agora porque Ele te deu energia e graça para isso? Você consegue pensar que o cuidado de Deus está expresso em estarmos aqui celebrantes e glorificando o nome dEle nesta noite? Nele nos movemos, nele existimos. Bendito seja o nome de Jesus. Nele nos movemos, nele existimos. Aleluia! Ele escreve com a pena que nunca borra, Ele caminha com pés que nunca cansam, Ele age com mãos que não estão encolhidas. Ele é o nosso Deus, é esse o Senhor que nós servimos e serviremos para sempre. Ele é Senhor, imanente, que chegou até nós e que se manifesta a nós todos os dias. Portanto, tributemos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Voltaire foi um filósofo que perseguiu o cristianismo. E em um dado momento da sua história, ele disse que ainda na sua geração, criaria uma filosofia capaz de erradicar a ideia de Deus da cabeça das pessoas de sua geração. Voltaire chegou a dizer que seus princípios filosóficos eram tão bem estruturados que ouvir os seus princípios filosóficos demoveria do coração de qualquer pessoa que compreendesse a sua fala a ideia supersticiosa de um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Voltaire morreu. A casa que ele morava se transformou numa distribuidora de Bíblia. Até hoje está funcionando. E aqui em Fortaleza tem uma multidão dizendo
que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é transcendente, que Ele é imanente, que Ele é Pai, que Ele é absoluto, que Ele é o desejado das nações, que Ele cuida da nossa história, que Ele é o nosso Pai. Seja Deus bendito para sempre. Voltaire passou, e o nosso Deus continua sendo absolutamente o mesmo. Então nós cremos nesse Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está convidando os filósofos a crer. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês construíram filosofias baratas, frias e desnecessárias. Filosofias que alimentam apenas o ego humano. Eu vos falo sobre uma carência. Todo ser humano precisa de Deus. Há um anelo, há um desejo, há um vazio existencial, há uma falta de sentido. E esse anelo por Deus, esse desejo por Deus, afeta todos os corações. Mesmo crendo em Cristo Jesus, se não mantivermos a nossa vida firmada na rocha, esse anelo retorna, esse vazio nos acomete. Nós precisamos preencher esse vácuo, e somente a presença do Cristo de Deus pode nos preencher. Como diria Agostinho, Deus nos fez para Ele, e a nossa alma só encontra descanso quando volta para Ele. Fora dele não há vida. Existe um psicólogo, psiquiatra e filósofo que eu gosto muito, chamado Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl passou alguns anos no campo de concentração nazista. E depois de enfrentar o campo de concentração, ele passou por Theresienstadt, Dachau, Auschwitz. E depois que ele sai, ele consegue sobreviver milagrosamente. Alguém pergunta para o Frankl, o que é o ser humano? O Frankl diz: o ser humano é um porco que foi capaz de construir câmeras de gás para colocar o seu semelhante lá dentro. Mas o ser humano também é um anjo que entrou na câmara de gás com a oração do Pai Nosso nos lábios. E aí ele olhou para a pessoa que fez a pergunta: você é o que você decide ser, porco ou anjo. Em Cristo é possível ser melhor. Em Cristo é possível encontrar sentido, até mesmo nos dias mais difíceis da vida. E Frankl tinha um norte, uma ideia que guiou a sua vida. E Frankl declarava o seguinte: se você se encontra diante de um dia bom, celebra e aproveita. Porque os dias não permanecem bons para sempre. Então, se você está vivenciando uma experiência de saúde, de alegria, de comunhão, se a sua família está bem, se há prazer na sua casa, celebra a Deus. Inclusive, eu queria trazer um conselho. Nós esquecemos de celebrar a Deus quando as coisas estão comuns, simples, quando o cotidiano está instaurado. A gente fica sempre na expectativa de uma coisa fora do comum, do extraordinário. Não, na minha casa não está acontecendo nada novo. Então canta a Deus e celebra. Você está viva, você está vivo. Você tem razões para bendizer o nome de Jesus. Existem pessoas nesse exato momento que desejariam muito estar aqui onde estamos. Existem pessoas nos leitos dos hospitais que desejariam muito estar aqui onde nós estamos. Então, se você desfruta da normalidade, tens motivos para cantar e bendizer e celebrar o nome de Jesus. E o Frankl diz: quando você está diante de uma circunstância boa, goza, alegra-te, celebra. Se você está diante de uma circunstância ruim, então muda a circunstância. Ora, o contexto não é favorável, então eu mudo o contexto, eu manuseio o contexto. Eu uso a minha liberdade para transformar o contexto e melhorar a situação. E aí o Frankl diz: agora, se você está diante de uma circunstância que você não pode mudar, então você muda você mesmo. Descobri a doença, e quando descobri já era tarde demais. Você não pode mudar o diagnóstico do médico? Não. Mas você pode mudar a forma como você vai enfrentar essa informação.
E às vezes o médico desengana, aí Jesus diz, o médico é que estava enganado, eu vou curar. Às vezes o juiz diz, está decretado e já não há mais saída. Aí Jesus toma o martelo nas mãos e diz, todas as coisas eu faço de novo sobre a sua vida e sobre a sua história. Porque Ele é o Criador, e quem acredita que o Criador continua sarando, continua libertando, continua mudando vidas, seja bendito o nome de Jesus para sempre. Então, se estamos diante de um dia bom, vamos cantar. Se estamos diante de um dia mau, vamos mudar o dia. Mas se estamos diante de um dia que não temos possibilidades de alterá-lo, vamos mudar a nossa postura frente a esse dia. Vamos confiar que existe um Deus que cuida da nossa vida. Vamos confiar que existe um imanente, um Senhor que se importa com os detalhes da nossa história. Não nos abandona, Ele caminha conosco. E aí desta forma nós encontramos paz e encontramos sentido. E este autor é um autor precioso. Se algum irmão desejar conhecê-lo, eu aconselho que leia o livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. É um texto que vale muito a pena. O apóstolo Paulo já ensina aqueles filósofos sobre quem é o soberano, o majestoso. E é interessante que a palavra do apóstolo vai alcançando uma lógica progressiva. Ele fala de um Deus que cria, de um Deus que cuida, de um Deus que transcende, de um Deus que está perto, próximo. E aí ele conclui a ministração falando de um Deus que é justo juiz. De um Deus que um dia voltará, porque Ele é Salvador. Voltará para julgar os vivos e os mortos. E aí o apóstolo Paulo no versículo 30, eu estou caminhando para o final da ministração. Ele diz assim, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Boa notícia. Boa notícia. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Então não sei como foi que você chegou aqui hoje à noite. Pastor, o senhor está falando essa palavra para mim, ela não tem direcionamento para o meu coração, que você não tem ideia das escolhas que eu fiz. A palavra de Deus para você é, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Agora você sabe. Antes não compreendia. Portanto, ainda hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque esta palavra é direcionada ao seu coração e Deus deseja mudar a história da sua família. Anuncia agora. A notícia não é apenas boa, a notícia é urgente. Paulo está 2000 anos atrás dizendo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele anuncia em um momento que se chama hoje, em um instante que se chama agora. Há uma urgência na proclamação, há uma urgência naquilo que está sendo declarado. Nós não podemos postergar a mensagem, adiá-la. O mestre vem. Nós temos uma comissão. Nós somos os evangelizomais de Deus, os evangelizadores, os proclamadores. Nós temos uma boa notícia. E nós precisamos gritar aos quatro ventos, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor está voltando. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É essa a nossa mensagem. Seja Deus bendito para sempre e proclamado nos nossos lábios. E que por meio da nossa vida e história, as pessoas percebam o declarar da palavra de Deus ao conviver conosco. Porque é urgente, porque é para agora. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar. Então é universal. A mensagem é universal. É para todos os homens. Não, nós vamos segregar quem vamos pregar. Vamos fazer divisões geográficas. Não, irmãos, é para todos os homens. Em todos os lugares.
Por isso há um elevado investimento em missões que essa igreja faz. Porque o Deus que nós servimos precisa ser anunciado a todos os homens, em todos os lugares. Essa é a nossa missão. A mensagem é universal, não apenas urgente, mas engloba a todos. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar todos os seres humanos. Ele é eficiente para aqueles que creem, mas ele é suficiente para salvar todos os seres humanos. Nós aprendemos sobre isso na SLIC. A sua suficiência para todo ser humano. A sua eficiência para aqueles que aceitarem a Cristo e passarem a viver em novidade de vida. E aí ele conclui a ministração e eu também concluo com o versículo 31. Portanto, Deus, não esqueçamos disso. E essa é uma palavra de advertência a nós. Portanto, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. É inevitável. A notícia não é só urgente. A notícia é inevitável. Jesus vai voltar, irmãos. E Jesus vai julgar cada pensamento, cada ato. Tudo aquilo que não está declarado à luz será apresentável à luz diante dos seus olhos. Um dia nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Conscientes disso, com temor e tremor, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E nesta noite, eu desejo reforçar o convite que o apóstolo Paulo fez no Areópago. Se você ouvindo esta palavra, compreendeu a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, renovar a aliança com Deus. Pastor, eu estou encantado com a beleza. E estou perdendo o anelo, o desejo por viver uma experiência mais profunda com Deus. Eu estou alimentando um ídolo. E esse ídolo de alguma forma está manietando e definindo as minhas decisões. Eu quero convidar você aqui à frente, se você desejar. Nós já estaremos orando. Eu não vou à frente porque eu posso ficar constrangido ou constrangida. Se essa for a sua preocupação, não venha mesmo. Quem deseja encontrar-se com Deus não se importa com o que o outro vai dizer. Mas há um chamado de Deus para a sua vida nesta noite. Hoje é noite de salvação, de restauração. Hoje é noite em que, a partir da decisão de fé, de voltar-se aos braços do Mestre, ao colo do Mestre, o acusador não terá mais autoridade sobre a sua vida. Porque com este ato, você destronará toda a autoridade, toda a legalidade que você está entregando ao inimigo de nossas almas. Noite de restauração, de vida nova. O Espírito do Senhor sopra sobre nós isso. O Espírito do Senhor deseja exercer senhorio sobre nossas vidas. O Espírito do Senhor deseja ser celebrado nos nossos movimentos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que Deus seja glorificado no vosso feito. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, os filósofos tentam explicar a vida, mas não a vida fora da pessoa bendita de Jesus Cristo. A arte não substitui a tua doce presença. A beleza das palavras não comovem um coração
tornando-o consciente de seu estado de pecaminosidade. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Espírito Santo. Tu és o nosso Senhor. Tu és indispensável em nós. Move os nossos corações a viver a celebração de cada ato, a glorificar o Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado, a glorificar a Ti pela normalidade da vida, pelo cotidiano, porque chegamos aqui a cantar ao Senhor pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, a cantar ao Senhor porque tomamos café hoje, almoçamos, e ao retornar nós vamos descansar em Ti. Isso é tão cotidiano, mas isso é Teu, é providência Tua, é Tua bondade expressa em nós. Nós estamos aqui para glorificar-Te, ó Criador de todas as coisas, celebrar-Te, ó Senhor de todas as coisas, e anunciar que em Ti e a Ti nós entregamos nossas vidas, porque somente dependentes do Teu Espírito nós encontraremos sentido para viver. Abençoe-nos em todo o tempo e nos conceda uma semana cheia de paz, em o nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Cante essa oração. Vou regressar ao ver as primeiras obras, Senhor. Cante, diga. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro a amor. Ti, Senhor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Glória a Deus, glória a Deus. Podemos aplaudir o nome de Jesus, meus irmãos, por esse culto, por esta palavra. Que palavra do céu, meus irmãos. É aquela mensagem que alegra, conforta, encoraja, mas adverte. Adverte. O Deus bom, poderoso, é também o Deus juiz. Que Deus abençoe, pastor Danilson, que esta palavra fique no coração de cada um dos nossos irmãos. Nós estamos chegando ao final deste culto, meus irmãos. Eu quero agradecer todos os irmãos visitantes. Vocês são muito bem-vindos e serão sempre muito bem-vindos aqui entre nós. Nós chegamos no momento de orar por alguns pedidos de oração. Vamos orar pelo irmão Pedro e irmã Mariane, estão aniversariando, aniversário de casamento. Cadê o Pedro? Glória a Deus. Por favor, meus irmãos, cheguem aqui à frente. Vamos orar também pelo irmão Evandro, está aniversariando. Glória a Deus. Nosso cooperador da obra de Deus. Se temos mais algum irmão que quer oração, que está aniversariando, tem uma causa diante do Senhor, vem agora. Nós estamos na última oração desse culto. Eu quero chamar o meu amado querido pastor Souza. Ele vai orar pelo término deste culto e vamos apresentar a sua vida diante de Deus. Se você quer oração, venha. Venha receber oração, quem sabe por uma causa na sua família, uma enfermidade que você esteja enfrentando.
Amém. Amém. Vamos orar por todos esses irmãos. E os irmãos estão convidados para terça-feira estarmos juntos novamente no nosso culto de doutrina. Amanhã, segunda-feira, nós temos reunião do ministério. Estaremos aqui em nome de Jesus. Pastor Souza, o senhor ora por nós. Em nome de Jesus. Nós queremos saudar a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, esta mensagem de hoje, que tivemos a oportunidade de ouvir o Espírito de Deus nos entregar esta noite, foi um grande desafio, é um grande desafio para nós, porque Paulo desafiou aqueles filósofos, mostrando que ao Deus desconhecido a quem ele servia, e Deus nos desafia através do profeta Oséias, quando ele diz que devemos procurar conhecer a Ele, porque nós, conhecendo a Deus, é que podemos servir muito melhor. Portanto, meus queridos irmãos, esta mensagem falou muito alto, muito forte ao meu coração. Portanto, que Deus abençoe e que esta palavra ela possa produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de eterna misericórdia, Senhor da glória, somos gratos, Senhor, por esta palavra que nos foi entregue esta noite. Glorificado seja o santo nome de Jesus, nos desafiando, Senhor, a procurar te servir bem melhor. Aleluia. Que é, Senhor, que tu espera de nós que possamos te servir da maneira que te agrade, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, abençoa estes irmãos, Pedro e Mariane, no aniversário de casamento. Abençoe ricamente, que eles possam, Senhor, viver diante de Ti. Aleluia. Que tenham as suas vidas prósperas para a glória do Teu nome. Abençoa também o irmão Evandro que está aniversariando, Senhor, e queremos agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito esta noite. Glória a Deus. E cremos verdadeiramente, Senhor, que nos desafia. Glória a Deus. Clama de chovan de caemientelas. Glória seja dado o nome do Senhor, de eternidade em eternidade. Senhor, abençoa ricamente, Senhor, aos teus servos que participaram deste culto esta noite, e que todos nós sejamos fortalecidos com esta palavra, e que possamos caminhar firme, esperando e confiando em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Abençoa o nosso pastor Antônio José, Senhor, teu céu de vitória, Senhor, e esta direção. Alemã deixei bicanha, dei bicou, mandei la mandei caia, chame andara. Deus, abençoa-nos despedindo na Tua paz, levando em paz para os nossos lares, nos guardando de todo mal, de acidente. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus, que nós Te amamos e agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Alcide, seja bem-vindo sempre, pastor. O senhor, sua esposa, entre nós. Vamos, meus irmãos, receber a bênção nesta hora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, a sábia direção do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Boa semana a todos, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.